Boa noite, irmãos. A paz seja convosco. Que alegria estarmos juntos mais uma vez em um culto ao Senhor. Ainda que não juntos fisicamente, nós estamos juntos porque somos igreja, porque somos corpo de Cristo. E eu te convido neste momento, aí onde você está, a fechar os seus olhos e adorar aquele que é digno, aquele que reina. Jesus, Tu és o nosso Rei, Tu és o nosso Senhor, Tu és o nosso Salvador, Tu és o nosso firme fundamento, Tu és aquele que reina e que vive para sempre e sempre. Tu és o Cordeiro de Deus, o Cordeiro Santo e Perfeito que se entregou em nosso lugar, que nos amou primeiro, que nos amou de tal maneira. Como somos gratos pelo Teu amor, como somos gratos pela Tua entrega em nosso lugar. Nós Te adoramos, nós Te adoramos. Seu
Deus, nós erguemos a nossa voz nessa noite ao Deus que responde com fogo. Erguemos a nossa voz a Ele e não vamos parar, não vamos parar, não vamos parar. Chama do primeiro amor, um fogo novo faz arder em nosso Senhor. Línguas de fogo sobre nós, é o que queremos, ó Senhor. Incendiar os corações com seu amor. E não vamos parar. Nós erguemos a nossa voz, erguemos a nossa voz ao Deus que responde com fogo. Erguemos a nossa voz e não vamos parar, não vamos parar, não. Erguemos a nossa voz ao Deus que responde com fogo. E não vamos deixar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar mais uma vez em nosso Senhor. Peça a Ele, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar mais uma vez em nosso Senhor. Nós erguemos a nossa voz, erguemos a nossa voz ao Deus que responde com fogo. Erguemos a nossa voz e não vamos parar. Erguemos a nossa voz ao Deus que responde com fogo. Erguemos a nossa voz e não vamos parar, não vamos parar, não. Nós não vamos parar, não. Você, onde você estiver agora, na sua casa ou no hospital, Ele te alcança nessa noite, Ele te encontra nessa noite. O fogo de Deus te encontra nessa noite. Hey! Nós erguemos
nossa voz ao Deus que responde com fogo. Erguemos a nossa voz e não vamos parar, não vamos parar, não. Erguemos a nossa voz ao Deus que responde com fogo. Erguemos a nossa voz e não vamos parar, não vamos parar, não. Aleluia. Não vamos parar, não. Aleluia. Aleluia. Graça e paz, irmãos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, né? Que tempo bom, que tempo de adoração maravilhoso. Infelizmente, né, não podemos estar juntos aqui no templo, mas nós estamos conectados pelo nosso coração e pelo Espírito Santo de Deus. Irmãos, esse tempo tem sido um tempo difícil, mas tem sido um tempo de muita graça de Deus sobre a nossa vida também. Não podemos nos esquecer das bênçãos do Senhor que tem sido derramadas sobre a nossa vida. Queria dizer para vocês, nós estamos aqui todos os dias para atender vocês, para aconselhamento, para uma conversa. Talvez você está passando por uma dificuldade aí, um medo aí na sua casa. Nós estamos aqui para cuidar de vocês. Os pastores estão esperando uma mensagem, esperando uma ligação. Normalmente no culto de ceia nós recebemos aqui os alimentos, né? Como não temos culto, você pode vir trazer aqui ou nos mande uma mensagem que dentro de uma programação nós conseguimos passar na sua casa e pegar o alimento também, para que possamos estar abençoando outras famílias. Você também que tem contribuído, né, aqui com a Conexo Solimões financeiramente, com dízimos e ofertas, nós queremos te agradecer, porque você entende, né, a seriedade que é este trabalho, que nós temos feito e vivido através de ofertas simples, de um povo simples, mas Deus tem nos prosperado grandemente. Então, que você possa continuar fazendo a sua oferta, trazendo aqui seu alimento também, e eu tenho certeza que o reino de Deus não vai parar. Como nós temos dito nas nossas células, né, nós não vamos parar, e de fato não iremos parar mesmo. Então eu queria nesse momento orar por você que tem contribuído, tem trazido o seu alimento. Quero orar por você que está desempregado, quero orar por você que também neste momento está passando, né, pela essa recuperação. Eu tenho certeza que Deus vai tocar na sua saúde, Deus vai guardar a sua casa. Eu queria colocar a sua vida, as suas finanças, queria colocar a sua família diante de Deus nesse momento. Queria que você na sua casa se colocasse de pé, fechasse os seus olhos e vamos orar, vamos levantar um clamor neste momento em nome de Jesus. Senhor, nós te agradecemos, Pai, agradecemos pela tua bondade, pela tua fidelidade. Agradecemos ao Senhor por todas as pessoas que o Senhor tem levantado, Pai, para manter este local, para abençoar outras vidas, meu Pai. Nós te agradecemos por aqueles que têm doado também alimentos, aqueles que têm tirado muitas vezes da sua despensa para trazer a outras pessoas que têm necessidade. Nós queremos te agradecer, Pai. Queremos colocar todas as famílias da nossa igreja, do nosso bairro, de Belo Horizonte diante do Senhor. Queremos orar pela saúde do nosso povo, pela saúde da nossa nação, e queremos clamar por um mover do Senhor. Visita cada casa, visita cada hospital, Senhor, e manifesta cura sobre o nosso povo. Queremos pedir, Pai, que nesses dias o Senhor nos encha de fé, nos encha de coragem, e que em nome do Senhor Jesus Cristo nós possamos em breve estar juntos, mas que nós possamos sair deste momento, Pai, mais fortes do que nós estamos aqui nesse dia. Nós te louvamos e te agradecemos pela oportunidade de ofertar, de dizimar e de poder dar nossos alimentos, Pai, para sustento dos nossos irmãos. Assim nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Deus abençoe e se prepare agora para uma palavra que eu tenho certeza
que vai de encontro ao seu coração e vai edificar muito a sua vida. Fique na paz do Senhor Jesus. A graça e a paz, irmãos. Boa noite. Muito bom poder estar com vocês em mais um culto online. E cremos que em breve estaremos juntos presencialmente, adorando ao Senhor. Saudade de todos, que Deus possa continuar os abençoando. Eu quero pregar uma palavra objetiva, uma palavra que eu tenho certeza que vai mais uma vez nos alinhar como povo de Deus. Gostaria de ler com vocês 2 Crônicas, a partir do capítulo 7, versículo 14. Está escrito assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Deus, obrigado por essa palavra. Fale conosco, me use por misericórdia e graça, em nome de Jesus, amém. Queridos, o texto que lemos deixa claro que o povo de Israel estava aqui neste episódio passando por um período de crise muito grande, muito intenso, muito alarmante. Tanto que Deus está falando diretamente com o seu próprio povo. Porém, Deus, na sua infinita misericórdia, dá para este povo uma receita divina, para que algo dos céus pudesse acontecer a favor deles. Pelas palavras de Deus neste versículo, uma coisa fica bem clara, que aquela nação, que aquela terra, que aquele povo se encontravam doentes de espírito. A vida espiritual daquelas pessoas se encontravam no CTI. E qual é a receita dada por Deus para que o povo recebesse cura? Uma oferta de sacrifício? Não. Um louvor bem tocado? Também não. Uma tese ou um tratado teológico bem feito? Também não. Mas um curso de igreja? Muito menos. Deus pede do seu povo quebrantamento. Deus está pedindo neste texto boca no pó, contrição, humilhação. Queridos, hoje em dia, principalmente em nosso país, eu sinto que muitos de nós estão se tornando pessoas frias, indiferentes a tudo e a todos. O problema maior de boa parte dos crentes nos dias de hoje é a indiferença em relação principalmente às coisas de Deus. Nossos olhos estão secos, nosso coração insensível, nossa mente muitas vezes desligada em relação às coisas de Deus. Vocês já notaram como a maioria de nós nos encontramos hoje em dia? A maioria de nós assistimos o caos em nossa sociedade: filho matando os pais, família se diluindo, jovens morrendo de overdose, um número absurdo de pessoas se suicidando, e muitos dos nossos crentes em Cristo Jesus parece que não mais importam com essas coisas. Nós olhamos para as coisas bizarras que estão acontecendo em boa parte das igrejas no Brasil, como por exemplo, heresias, blasfêmias, irreverências, desequilíbrios, manipulações, falsos profetas, falsos pastores.
e não nos entristecemos e nem nos envergonhamos por essas coisas como deveríamos nos envergonhar e nos entristecermos. Nós não estamos conseguindo mais nos quebrantar, nós não estamos conseguindo mais sermos sensíveis diante a necessidade de cura no meio da nossa própria terra. O texto está dizendo que a forma de Deus curar, a maneira dele trazer chuva de novo, dele perdoar, regenerar, prosperar, curar o seu povo, é através do nosso quebrantamento. Será através da nossa própria busca em nível de quebrantamento e humilhação. Deus está aqui neste texto prometendo avivamento sobre nós. Quebrantar-se, condoer-se é preciso. Nestes dias Deus está pedindo choro, Deus está pedindo pranto, Deus está pedindo jejum, para que nós que desejamos que algo diferente aconteça na nossa nação, no nosso bairro, na nossa casa, na nossa igreja local, nas nossas células. É a partir deste entendimento aqui que o texto promete que o Senhor virá sobre nós. Queridos, Deus está pedindo para que a gente quebrante o nosso duro coração nesses dias. Esta é a mensagem dessa noite para nós. Quebrantamento. Muitos de nós estão pecando, estão cometendo atos horríveis diante a face de Deus, zombando do Senhor na cara dele, e ainda assim muitos conseguem dormir como se nada tivessem feito durante o dia a nível de pecado. Nós estamos com a mente tão cauterizada, nós estamos tão mortos espiritualmente, tão doentes no espírito, que nos esquecemos do valor que é confessarmos os nossos pecados, como a própria Bíblia nos ensina. Nós estamos tão frios, que nós não sentimos mais angústia por causa das nossas transgressões, nós não sentimos mais dor pelos nossos pecados. O máximo que a gente consegue hoje em dia é se preocupar com as consequências que talvez serão acometidas a nós após pecarmos, mas arrependimento por causa do coração de Deus passa longe da maioria de nós. Nós estamos tão frios diante a necessidade dos perdidos de virem reconhecer e se entregar à pessoa de Jesus. Nós estamos assistindo nossos familiares se perdendo, indo para o inferno, bêbados, possuídos por demônios, envolvidos até o pescoço pelo pecado, e nós não sentimos tristeza, não sentimos angústia nenhuma, desespero nenhum pela situação dos nossos familiares, amigos, vizinhos que estão indo para o inferno. Nós sabemos que se Jesus voltar hoje, grande parte da nossa família ficará para trás, e mesmo sabendo disso, a gente vive normalmente, sem pesar nenhum. Nós estamos assistindo casamentos se desfazendo, famílias inteiras se diluindo debaixo do nosso próprio nariz, adultérios acontecendo à luz do dia, na vista de todos, e a gente não mais se incomoda e lamenta por isso. Querido, por favor, me responda: qual foi a última vez que você pecou e você chorou arrependido por ter pecado contra o Senhor? Qual foi a última vez que nós choramos para que alguém se convertesse a Cristo?
Qual foi a última vez que nós choramos em um culto? Qual foi a última vez que nos emocionamos na participação da ceia do Senhor, por entendermos de fato o que a ceia significa? Essa semana eu me dediquei a orar por um artista muito profissional, por sinal, um artista muito conhecido, Paulo Gustavo, que está entubado. E todas as vezes que eu orava por este artista, eu sentia tão forte a presença de Deus, o amor de Deus por essa pessoa. E nessa experiência eu percebi o quanto o nosso coração está desalinhado com o coração de Deus. Nosso coração como igreja se tornou um coração frio, um coração gelado, um coração preconceituoso. São dias de aprendermos a sentir o coração de Deus. A Bíblia está dizendo: eu descerei até vocês, curarei a terra de vocês, se houver quebrantamento, se houver arrependimento, se houver boca no pó, se houver jejum e oração. Deus está aqui impondo uma condição para que a terra seja sarada por Ele. Queridos, não existe resultados da parte de Deus na superficialidade. Sem quebrantamento as coisas não acontecem. É a Bíblia que está dizendo. Você quer sua família se convertendo? Se quebrante por ela. Você quer ver os pecadores se rendendo a Jesus na sua célula, através do seu ministério? Se quebrante para que isso aconteça. Você quer que os nossos encontros com Deus gerem frutos permanentes? Se quebrante. Chore, busque, jejue por isso. Libertação não vem sem quebrantamento. Deus está nos chamando para nos angustiarmos pela frieza, pela indiferença, pelo ódio deste mundo. Querido, se você ler a Bíblia com cuidado, você vai notar que todos os grandes homens de Deus da Bíblia tinham como marca principal o quebrantamento. Olhe para Abraão, um homem de lágrimas. Olhem para Moisés, um homem de lágrimas. Olhem para Davi. Olhem para Jeremias. Eram homens de lágrimas. Todos os grandes homens de Deus da Bíblia eram homens quebrantados. Eram homens com os olhos molhados. Querido, chore para que Deus te dê lágrimas essa noite diante do Senhor dos Exércitos. Davi, quando ele vai fazer aquela exposição, que é a exata convicção de quem pecou contra Deus, no Salmo 51, versículo 16, ele diz assim: tu não se agrada de sacrifícios, senão eu te daria. Os sacrifícios que agradam o Senhor são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. O que eu aprendo aqui? Que o que agrada o Senhor é um coração partido. O que agrada o Senhor é um coração contrito e quebrantado. Não são os nossos votos, às vezes sem pé e sem cabeça, que agradará o Senhor. O que agradará ao Senhor é um coração quebrantado, é o quebrantamento, o choro, o derramar-se no Senhor que o agradará. Isaías 57:15 está escrito: porque assim diz o alto e o sublime, que habita na eternidade e cujo nome é santo. Num alto e santo lugar habito,
como também com contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e para vivificar o coração dos contritos. A figura de linguagem aqui é que Deus habita com o contrito, ou seja, Deus responde, Deus estende a mão e dá de volta o vigor para o abatido de coração. Ele dá de volta o vigor na vida de quem é quebrantado. Queridos, Deus está pedindo para que nós não sejamos uma igreja fria, para que nós não sejamos uma igreja morta, uma igreja indiferente diante de Deus e as pessoas. Nós não podemos mais assistir às notícias ruins, às aberrações que vemos a todo momento, e nos tornarmos indiferentes diante delas. Nós vivemos hoje a onda de pessoas se titularem, se apresentarem, se considerarem profetas de Deus. E este negócio de se dizer profeta é muito sério, porque as pessoas têm a imagem que profeta é aquele que só entrega profecias, que talvez seja fervoroso, que tenha a voz audível enquanto diz, assim diz o Senhor. Mas ser um profeta é muito mais do que isso. Profeta é aquele que tem o coração quebrantado, ao ponto de carregar sobre si o peso do coração de Deus. O profeta é um homem abatido, o profeta é um homem angustiado, o profeta, profetiza, são pessoas que esqueceram do seu próprio peso e receberam sobre si o peso do coração de Deus. O sentimento de Deus é derramado sobre o profeta, sobre a profetisa. Jeremias, que era um profeta, ele não era quebrantado só por causa das suas lágrimas, mas sim por causa da ferida de angústia que ele carregava no coração em todo o tempo pelo povo de Deus. Jeremias, no capítulo 20, ele diz assim: existe um fogo cerrado em meu peito que não me dá descanso. Está faltando este fogo, está faltando essa angústia santa em nossos corações por amor a Deus e também por amor ao nosso próximo. Eu fiz um vídeo semana passada falando um pouco sobre uma profecia que duas pessoas falavam de uma catástrofe que aconteceria no dia 30 de março. E o que eu expliquei no vídeo é que eu não acreditava na profecia, porque eram duas pessoas que profetizavam sobre uma certa catástrofe que aconteceria no Brasil, mas eu vi como mentira, porque eles profetizaram a catástrofe sem lágrimas nos olhos. Um profeta, ele fala a partir do coração de Deus, do sentimento de Deus. E um profeta, ele jamais iria anunciar uma catástrofe sem lágrimas nos olhos. Este número assustador de mortes por causa da Covid-19 tem que nos colocar de joelhos e em lágrimas diante de Deus. Tem que nos quebrantar de verdade, nos levar a fazer uma oração pura, sincera e regada de lágrimas, até que Deus nos ouça e nos atendam com misericórdia. Talvez seja por isso, querido, que às vezes nós não temos tido respostas. O texto diz assim: se o meu povo, que chama pelo meu nome, se humilhar, se quebrantar, ou seja, não basta sermos povo e nem só o chamar, nós temos que ser um povo que o chama, porém com coração contrito e quebrantado. Eu estou associando o quebrantamento
a crise que vivemos hoje. Quebrantamento é a forma de nós sairmos dessa crise espiritual, moral e familiar que estamos vivendo. Todo livro que fala de avivamento vai nos mostrar que todos os avivalistas de todos os tempos eram homens que faziam suas orações com quebrantamento de coração. A razão da nossa esterilidade ministerial é exatamente o fato dos nossos olhos se encontrarem secos. Veja o apóstolo Paulo na obra missionária. Perceba a causa do êxito de Paulo. Porque o apóstolo Paulo conseguia tirar tanta gente do inferno? A resposta está em 2 Coríntios, capítulo 2, do versículo 4 ao 5. Pois eu lhes escrevi com grande aflição e angústia de coração, e com muitas lágrimas, não para entristecê-los, mas para que soubessem como é profundo o meu amor por vocês. Se alguém tem causado tristeza, não tem causado apenas a mim, mas também em parte, para eu não ser demasiadamente severo a todos vocês. Este era o gemido de Paulo pela igreja. Pastores não deveriam estar nesses dias discutindo se abre ou fecha o templo. Pastores não deveriam estar discutindo se devem vacinar sim ou não. Pastores deveriam estar analisando a sua vida frouxa com oração e com a palavra de Deus. Foi assim que Paulo conseguiu ser frutífero. A Bíblia em Gálatas 4:1 diz que Paulo sentia dores de parto no discipulado com aqueles irmãos. Queridos, sabe como você vai conseguir trazer seus pais, seus filhos, seus amigos para Cristo? Pelo quebrantamento. Quebrantamento diante o Senhor é a base. Muitos jovens não têm vitória contra o pecado, porque eles não têm se quebrantado diante do Senhor. O que vai te melhorar como cristão nessa vida será o seu quebrantamento diante do Senhor. É o pecado confessado em lágrimas. É o derramar diante o Senhor que irá nos regenerar. Queridos, a Bíblia conta a história de um homem chamado Manassés. Eu particularmente acho Manassés o homem mais terrível de toda a Bíblia. A história dele está registrada em 2 Crônicas 33. Ele era uma espécie de Hitler. Ele era uma espécie de demônio disfarçado de gente. Ele tinha o hábito de assar os seus próprios filhos para oferecer como sacrifício a deuses estranhos. Ele matava gente inocente. Ele construía imagens de escultura para se prostrar diante delas. Mas acreditem em uma coisa: a história de Manassés termina bem. A Bíblia diz que em um determinado tempo da sua vida, ele muda o seu caráter, ele se arrepende e volta a amar o Senhor. E de monstro, ele se transforma em um novo homem. O que ele teve que fazer para isso? Ele se humilhou, ele se angustiou, ele se quebrantou diante do Senhor. A Bíblia diz que foi no quebrantamento de coração que Manassés conheceu a Deus. Ele só pôde ter mudança genuína depois que ele se arrependeu e se humilhou diante do Senhor. Na história de Manassés, você encontra um homem angustiado, que orou ao Senhor seu Deus, e humilhou-se muito,
perante o Deus dos seus pais. Queridos, John Bunyan, escritor e pregador no século XVI, que escreveu o clássico Peregrino, acredite nisso, ele orou durante 18 meses, chorando todos os dias, arrependido, por um só pecado que ele tinha cometido. Queridos, a pior coisa que um crente pode fazer é se acostumar com o seu pecado, é ficar insensível com o seu pecado, é conviver com o pecado sem pesar algum. O quebrantamento é uma forma de encarar o pecado e vencê-lo, se lançar com lágrimas em confissão e arrependimento diante do Senhor. Família arruinada, pecado de estimação, irmãos, amigos indo para o inferno, não pode ser algo normal para nós. Quando vão dar notícias que o filho de Davi com Betseba estava prestes a morrer, a Bíblia diz que Davi se isolou, tirou sua coroa de rei, desceu do seu trono e passou noites e dias prostrado em profundo quebrantamento. Ele tirou suas vestes reais e ficou 7 dias sem comer, sem tomar banho, com a boca no pó, dentro de um quarto, buscando a Deus pelo seu filho. Eu fico impressionado com quem está assistindo pessoas de dentro da sua própria casa sendo mortas pelo pecado e não reagem em choro e quebrantamento por essas pessoas. A causa do nosso fracasso espiritual, a causa da nossa ruína como evangelistas, ganhadores de almas, a causa da ineficácia dos nossos ministérios é falta de quebrantamento. Não podemos ser mais pessoas que seguem indiferentes diante do caos. O texto aqui fala que quando vier o caos, que quando vier as crises, nós, povo de Deus, precisamos orar e nos quebrantarmos. Quando tiver crise dentro do seu lar, quando você estiver em crise ministerial, quando a sua igreja estiver enfrentando crise, resolva isso se quebrantando, se contristando diante de Deus. Amado, será que filhos desviados, família dividida, tragédias e mais tragédias, não é suficiente para nós nos quebrantarmos? Precisamos aprender a chorar antes das tragédias. Precisamos nos quebrantar de verdade. Deus está nos chamando para um tempo de quebrantamento, para um tempo de arrependimento. Vivemos em um tempo que todo crente tem opinião a respeito de qualquer coisa que esteja sendo discutida, mas Deus não te chamou para ter uma opinião, Deus te chamou para ter uma resposta. E a resposta que nós vamos dar para Deus essa noite é uma resposta a nível de quebrantamento, a nível de arrependimento. Deus está chamando a igreja brasileira para se arrepender. Deus está chamando ministros para se arrepender. Deus está chamando pastores e profetas para se arrepender. São dias de arrependimento, são dias de quebrantamento. Feche seus olhos, eu quero orar por você. Deus, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor venha ter de misericórdia de nós, igreja do Senhor. Que o Senhor venha nessa noite manifestar o teu poder sobre nós e aceitar o quebrantamento do nosso coração. Obrigado pela Batista Conexo Limões, que tem entendido nesses dias o seu papel, mas que enquanto estivermos alinhados, que enquanto estivermos
ativos na tua obra, que a gente não venha perder os olhos molhados, que a gente não venha deixar de nos quebrantarmos, de nos arrependermos. Obrigado por mais essa oportunidade de podermos oferecer a Ti um coração contrito, um coração quebrantado. Que o Senhor possa nos abençoar, e assim te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Queridos, que Deus possa te abençoar, te encher de graça, de misericórdia nesses dias, em nome de Jesus. Que Deus os abençoe.